Flamengo, como vai jogar o Flamengo aqui no estádio do Maracanã, como está escalado pelo Nelsinho Batista, que vai disputar hoje o seu primeiro Fla-Flu, Nelsinho. Júlio César, número 1, o estreante, lateral direito, Luciano Baiano, que veio da Ponte Preta, número 2, Fernando 4, André Bahia 3, Atirson, número 6, Fabinho, número 5, André Gomes 7, Fábio Baiano 8, Felipe 10, Fernando Baiano 9 e Zé Carlos, número 11. No banco de reservas, o Nelsinho Batista terá à sua disposição os seguintes jogadores. Você está vendo aí os jogadores reservas do Flamengo. O goleiro Diego, número 12, Cássio, que você está vendo aí é o segundo, né? Ali sentado, Cássio, Valdisson, Jonatas, novidade, garoto do Júnior, está tendo a chance, está tendo a oportunidade. Você está vendo aí o Jonatas, Fernando Diniz, número 16, que está chegando hoje para o primeiro jogo no Flamengo. O 17 é o Jean, é o primeiro aqui no canto. E o Andrezinho, número 18, esses os reservas do Flamengo. O Fluminense escalado pelo Renato Gaúcho. Vamos então ver como o Fluminense vem em busca da sua primeira vitória nesse campeonato brasileiro. Kleber, número 1, Jean Carlos 2, César 3, Zé Carlos 4 e Jadilson, número 6. Marcial, número 5, Marcão 7, Zada 8 e Carlos Alberto, número 10. Ademilson 9 e Fábio Bala 11. A exceção do Jadilson, que não jogou aquele Fla-Flu da Taça Guanabara 3-0, é o mesmo time do Fluminense que conseguiu aquele resultado importante. O Renato tem no banco de reservas os seguintes jogadores. Você está vendo aí o Lopes, né, que está vindo hoje para o Fluminense, está estreando aí, pode entrar no jogo. Murilo, número 12, Augusto, número 13, Júnior César, 14, Dejair, 15, Alex Oliveira, 16, Sorato, 17 e o Lopes com a número 18. Trio de arbitragem, quem vai ter a responsabilidade de comandar esse grande clássico ali, você está vendo o Sorato, né? Aos 34 anos, voltando a defender um grande clube do futebol do Rio. O árbitro da partida, Edilson Soares da Silva, que foi considerado por muitos o melhor árbitro do Campeonato Estadual do Rio. Assistentes são da FIFA, hein? O Aristeu Leonardo Tavares e o Wilton Moutinho Rodrigues. Nós vamos ao gramado com o Rui Guilherme e o Roberto Sander. Ok, aqui o técnico Nelsinho do Flamengo. Nelsinho, o Flamengo esse ano ainda não conseguiu vencer o Fluminense. O momento é este para que se quebre essa série de jogos que não conseguiu vencer ainda no campeonato, no Carioca, hoje no Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que é uma oportunidade, né? Campeonato Brasileiro e logo na terceira rodada, um grande clássico como esse. O Flamengo hoje vem de uma semana muito boa de trabalho e nós esperamos já que tenha uma melhora já no rendimento da equipe e individualmente também. A tua opção pelo Fábio Baiano ao invés do Andrezinho, que fica no banco como opção? Eu acho que o Fábio Baiano foi um jogador que nós tiramos ele dessa posição e ele jogou 2 partidas na lateral. Então, o mais justo, né, pelo menos eu procuro agir assim, ele voltar no lugar dele para fazer o trabalho e a gente analisa a necessidade da equipe. Obrigado ao técnico Nelsinho. João Guilherme. Ok, portanto, o Roberto Sander está também se movimentando aqui no gramado do Maracanã. Vai lá, Sander. Ouvindo aqui o técnico Renato Gaúcho do Fluminense, nesse momento, tirando fotografias aqui com algumas pessoas aqui no gramado do Maracanã. Renato, por gentileza, o Fluminense para essa partida, você acha que de alguma forma o time está credenciado por ter goleado o Flamengo 2 vezes esse ano? Não, mas eu acho que o que passou, passou. Naquelas ocasiões o Fluminense realmente foi superior aqui do Flamengo. Mas hoje é outro jogo, é um jogo importante, um jogo difícil. Eu tenho certeza que as duas equipes vão encontrar dificuldades. Eu espero que a minha equipe volte a encontrar aquele futebol que vinha jogando no Campeonato Estadual. Você hoje tem muitas opções no banco de reservas, o Jair, o próprio Lopes que está chegando, que são alternativas que você pode utilizar ao longo da partida. Você pensou, do ponto de vista estratégico, em relação a esses jogadores? É importante você ter opções. Você vê que contra o Fortaleza, infelizmente, nós não tínhamos nem sequer um atacante no banco. Hoje nós temos cada jogador aí para cada posição e isso facilita o trabalho de todo mundo. Ok, João. Muito bem, o Renato, que sem dúvida alguma é um personagem dos mais importantes da história do Fla-Flu, dos dois lados, né? Por exemplo, na maior goleada num Fla-Flu em campeonatos brasileiros, né? 5-0 para o Flamengo em 1989 em Juiz de Fora, quando o Zico fez a sua última partida oficial como jogador do Flamengo, o Renato era atacante do Flamengo. Em 1995, o histórico gol de barriga feito pelo Renato deu à equipe do Fluminense o campeonato estadual depois de 10 anos. Agora o Renato, como técnico, estreou perdendo 5-2 para o Flamengo no ano passado e agora já esse ano já aplicou 2 goleadas. É uma figura que faz parte da história do Fla-Flu, hein, Raul? Você falou em Zico, você falou em Renato Gaúcho. O Zico sempre me disse, já disse para o Renato Gaúcho, que aquele gol, que me desculpe a torcida do Fluminense, foi feito com a mão.
O Renato diz que não, o Zico garante que foi feito com a mão. Muito bem, a torcida do Flamengo e do Fluminense vibrando aqui no Maracanã, porque chega a informação de que o jogo terminou lá em Salvador pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o Vitória venceu o Vasco da Gama por 2-1. Estamos vendo aí o Júlio César, que no último domingo na Fonte Nova viveu um momento difícil da sua carreira, né? Aquela bola que ele saiu chutando, bateu na cabeça do Fabinho e entrou. O Júlio César durante a semana teve que responder muitas vezes aquele lance. É um lance realmente que marca na carreira desse grande goleiro, né? Isso acontece. O Manga, em 1965, aqui no Maracanã, foi chutar uma bola igualzinho o Júlio César, bateu na cabeça do jogador russo, que era da seleção da União Soviética, na época chamava-se União Soviética, e caiu dentro do gol do Brasil. E nem por isso acabaram com o Manga. E o Júlio César é um belíssimo do jogador, e isso vai passar. Ele teve pressa em repor a bola. É verdade, você está vendo aí o Luciano Baiano, que é natural de Valença, na Bahia, veio da Ponte Preta, trabalhou com o Nelsinho Batista no time de Campinas e foi indicado o Luciano Baiano para estrear. Vai estrear hoje na camisa do Flamengo, foi indicado pelo Nelsinho para ser contratado pelo time do Rio de Janeiro. Vamos então para o início do Fla-Flu, que você, assinante, vai acompanhar com a gente no Sport TV em Belo Horizonte, no Premier 3 em todo o Brasil. Fla-Flu, terceira rodada, Campeonato Brasileiro de 2003, turno e retorno, pontos corridos. Cada jogo agora é uma decisão, hein? No dia 14 de dezembro, quem tiver o maior número de pontos vai ser o campeão brasileiro de 2003. O Guilherme já informou, você viu ali, o Atirson está com uma inflamação no joelho, mas os dois times tiveram uma semana inteira para treinar, um fato raro aí no calendário do futebol brasileiro, e estão prontos para o grande Fla-Flu. Edilson Soares da Silva acertando os últimos detalhes. O público melhorou bastante aqui no estádio do Maracanã. Vamos acompanhar o grande Fla-Flu, sempre com muita rivalidade, com muita história, com muita tradição. Torcedores do Flamengo esperando a primeira vitória do Flamengo diante do Fluminense esse ano, e os torcedores do Fluminense aguardando que o time mantenha a boa sequência de vitórias em cima do Flamengo. Lopes de um lado, Fernando Diniz do outro no banco de reservas, a expectativa pela participação deles, e a bola está rolando. Um ótimo jogo para você, assinante, é o que a gente deseja. Promete muito em Fla-Flu já pela terceira rodada do Brasileirão. O time do Fluminense descia ali com o Marcão. Lá na frente o passe era feito para o Ademilson, a bola voltando para o Marcão. Marcial deu muita fama no campeonato estadual, depois de fazer excelentes partidas contra o Flamengo e ter marcado com perfeição o Felipe. Não conseguiu o domínio o Fábio Bala. Atirson saiu jogando, muita pegada no início de jogo aqui no Maracanã. Aí o Flamengo com o André Bahia tocando para o Fernando. Está jogando com o Fabinho. Fabinho que veio da Ponte Preta. Os torcedores do Flamengo estão aí gostando, né, da atuação do Fabinho nesse início de participação dele. Vamos ver o Luciano Baiano, né, que está estreando hoje. Estava pedindo aqui pela direita, o passe foi feito para o Fernando Baiano lá na frente. Saiu o Zé Carlos, tentou girar ali em cima do Fernando Baiano. É lateral que o Luciano Baiano vai cobrar, mas o assistente está apontando que o último toque foi do Fernando Baiano, por isso lateral para o Fluminense. Carlos Alberto, toda a esperança do torcedor do Fluminense nesse talento de 19 anos. Já chegou junto dele ali o Zé Carlos. E uma curiosidade, João Guilherme, para quem não sabe, o Carlos Alberto, com 11 anos de idade, fez um teste na Gávea, mas foi dispensado pelo Flamengo. São histórias, né, do mundo do futebol. Alberto Sander trazendo detalhes para você. Aí o Felipe. Carlos Alberto de um lado, Felipe do outro, hein? O Raul Quadros já chamou a atenção. São dois jogadores que podem fazer a diferença na partida. André Gomes, bom lançamento para o estreante do dia no Flamengo. Luciano Baiano chegou para cruzar. Marcial. E ali o Fernando Baiano apertando. Jadilson. O Alagoano que vem conquistando seu espaço aí na lateral esquerda do Fluminense. Foi marcada a falta a favor do Flamengo, a falta do Jadilson. Fábio Baiano. Teve ameaçado de perder a posição para o Andrezinho. Fernando Baiano. Perseguido ali pelo Zé Carlos. Bola vinha para o Felipe. Recuperação foi do Zada. Tentou o passe mais à frente para o Ademilson. Acabou não dando certo. Início de Fla-Flu aqui no Maracanã. Estamos chegando a 3 minutos do primeiro tempo.
É a terceira rodada do Brasileirão 2003, uma nova fase, o campeonato mais equilibrado, mais difícil do mundo. 45 rodadas, turno e retorno. Quem fizer o maior número de pontos será o campeão brasileiro de 2003, em até dezembro. Muita emoção para você, assinante do Sport TV e do Premier. Foi bem o time do Flamengo na passagem, o chute de longe arriscou o time rubro-negro com o Zé Carlos. Fábio Baiano, André Gomes. Boa virada de jogo para o Fabinho. O Fabinho se esforça muito. E aí o torcedor do Fluminense não perdoa e vaia. Ali a tentativa de jogada do Flamengo lá pelo outro lado. Felipe é a peça-chave do Flamengo nas armações das jogadas. Ele sabe que está sendo marcado bem de perto, mas vai tentar se desvencilhar de Marcial. Uma curiosidade, né? Em Fla-Flus, esse é o jogo de número 345 da história de Flamengo e Fluminense, mas em campeonatos brasileiros, nós tivemos 20 jogos até hoje, com 10 vitórias do Fluminense, 8 vitórias do Flamengo e 2 empates. Em brasileiros, o Fluminense vai levando vantagem. Bola de esticada para o Fábio Bala, chegou o Atirson. Recuando para o André Bahia. Fernando. Aí Luciano Baiano. Início de jogo no Maracanã. André Gomes, boa passagem para o Luciano Baiano, hein? Já se apresenta bem. Veio o Jadilson por baixo, chegou na bola. Aliás, o Jadilson e o Luciano Baiano, que são amigos. Eles jogaram juntos no Guarani, da cidade de Campinas. E o Luciano Baiano hoje está estreando no Flamengo, enfrentando logo o seu companheiro de Guarani, o Jadilson. Zé Carlos. Flamengo retomando com o Fernando. Ali usada, já vem em cima do Felipe. Acabou passando errado o Felipe, só que ele deu sorte que a bola passou pelo Fábio Bala. Atirson. Que traço, que finta do Atirson. Tem o Marcão na cola dele. Ainda o Atirson, na habilidade, faz uma festa o Atirson. Tocando lá na esquerda para o Fabinho. Pelo meio, Zé Carlos de cabeça. Gol do Flamengo. Zé Carlos de cabeça faz a festa da torcida rubro-negra. Depois de uma jogada sensacional do Atirson, Fabinho cruzou na cabeça do Zé Carlos, que subiu livre. A defesa do Fluminense deixou. E o Zé Carlos manda para a rede, abrindo o placar. 1 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Raul Quadros. Sabe o que eu tô vendo? Tô vendo o seguinte. O Felipe está jogando recuado e dando espaço para o Atirson passar. O Atirson está passando todas as vezes. Dessa vez fez uma festa, abriu e no cruzamento da bola, um gol de cabeça do Zé Carlos. Está muito bem o Flamengo e o Felipe não está sendo marcado pelo Marcial, né? Marcial não. É Marcial mesmo, isso mesmo. O Felipe está jogando lá atrás e puxando o meio-campo do Flamengo, do Fluminense para cima dele. Olhem bem essa situação. Zé Carlos, que marcou o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e o segundo de cabeça que o Flamengo marca na competição. O primeiro tinha sido André Bahia. Até o momento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Curitiba 1-1 aqui no Maracanã e venceu o Bahia na Fonte Nova por 2-1. E o Fluminense ainda não venceu. Perdeu para o Criciúma por 2-0 em Criciúma e empatou com o Fortaleza aqui no Maracanã no último sábado. E o detalhe é que na hora do gol o time do Flamengo foi cumprimentar o Fernando Diniz, ex-jogador do Fluminense, e que está no banco de reservas com o número 16. Detalhe interessante aí do Rui Guilherme, do outro lado está o Lopes, né, ex-jogador do Flamengo. Houve um troca-troca, os dois se apresentaram na última segunda-feira. Esse já foi o 4º gol que o Fluminense levou nesse Campeonato Brasileiro. O ataque só fez um gol, João. Informações do Roberto Sander, do Rui Guilherme, todos os detalhes para você, assinante. Acompanhando em Belo Horizonte, na capital mineira, no Sport TV, o grande Fla-Flu da terceira rodada do Brasileirão. E no Premier 3, com exclusividade em todo o Brasil. E também na Globo Internacional, hein? Você que está fora do Brasil, matando a saudade do nosso país, vendo esse grande Fla-Flu. Fábio Bala. A torcida do Flamengo vai. O toque rápido para o Ademilson. Chega primeiro ali para fazer a cobertura o Fernando. E aí por outro ângulo, gol do Zé Carlos. O primeiro gol do Fla-Flu aqui no Maracanã. Cabeceou para baixo, ficou difícil ali para o Kleber. O Fluminense tenta dar a resposta. Aí o Fábio Bala, artilheiro do último campeonato estadual. Renovou seu contrato no início da última semana.
mandou voltar lá o Edilson Soares da Silva. A cobrança de escanteio. André Bahia está ali atento, colado no Carlos Alberto, neles que foram companheiros na seleção sub-20 recentemente. André Gomes tirando. Fernando Baiano tentou um toque para o Fábio Baiano, não deu certo. Recuperação do time do Fluminense. Quem está no ataque é o zagueiro César. Fábio Bala, na velocidade, para cima do Luciano Baiano. Fez um toque na linha de fundo, mas já estava impedido o César. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, futebol merece a cerveja que sempre vai bem. Raul Quadros, o que você está achando do Fla-Flu, esse início de jogo aqui no Maracanã, Raul? E quando a gente está revendo aí o lance, e o César realmente estava bem adiantado, estava impedido. Impedido. Estou achando um jogo que promete muito, né? Nós temos 10, quase 15 minutos de jogo. E aquilo que eu falei, o Felipe está jogando cá atrás, a impressão vai. Atisson, olha o cruzamento de novo, Fernando Baiano subiu junto com ele, a defesa do Fluminense chegou para afastar. Veio ali para tirar essa bola de qualquer maneira, o Jadilson é escanteio para o Flamengo. Diga, Raul. O Felipe está jogando mais atrás, está ficando mais, aí está voltando ele lá, com a braçadeira de capitão, está voltando. E quem está indo é o Atisson, e agora os dois zagueiros do Flamengo. Isso está complicando a marcação do Fluminense. Fábio Baiano vai para a cobrança. Aí o Atisson perseguido ali pelo Marcão. Goleiro Kleber atento, Luciano Baiano se apresenta para o jogo. Ainda o Luciano, que já jogou no União São João de Araras, jogou no Guarani, com o Jadilson, inclusive jogou na Ponte Preta. Cruzamento era para o André Bahia, que estava lá em cima, subiu a defesa do Fluminense com o Marcão. Aí o Ademilson, que tem sido muito elogiado pelo Renato Gaúcho pela aplicação tática e pela velocidade, pela dedicação dele nos treinamentos. O Renato tem garantido a amigos que o Ademilson, com ele, vai ter sempre um lugar especial no time, hein? Olha, 2 jogos completando essa rodada do Campeonato Brasileiro, começando às 6, né? Esse Fla-Flu que você está acompanhando em Cruzeiro e Ponte Preta, e os jogos que começaram às 4 já encerrados. Olha os resultados aí, Criciúma 1, São Paulo 1, Fortaleza 1, São Caetano 1, bom resultado para o Azulão fora de casa, hein? Fortaleza com 3º empate no Campeonato Brasileiro. Goiás 1, Grêmio 1, mais um empate por 1-1 no Brasileirão. Guarani 2, Paraná 0, Paraná estava na liderança do Brasileirão até ontem. Juventude 2, Curitiba 1. Lá vem o time do Fluminense, lançamento para o Fábio Bala. Bem ali na cobertura o Fabinho com muita raça para tirar. Juventude 2, Curitiba 1. Você há pouco falava do São Caetano, é o próximo adversário do Flamengo, quarta-feira, dia 16, jogo em São Caetano do Sul. Mais um bom resultado do Azulão. Zé Carlos tentava partir. Daqui a pouco a gente confirma, hein? Mais resultados para você do Campeonato Brasileiro. E também saindo o gol lá no jogo do Mineirão, Cruzeiro e Ponte Preta, que o Rogério Correia está transmitindo no Sport TV para todo o Brasil e no Premier Esportes para Belo Horizonte. Nós vamos mostrar aqui na nossa transmissão. Olha só outro resultado, Vitória 2, Vasco da Gama 1. Torcedores de Flamengo e Fluminense comemoraram muito quando o placar eletrônico aqui do Maracanã deu essa informação. Lançamento para o Fábio Baiano. Na linha de fundo, tentou cruzar. A bola tocou no Marcial, que chegava na cobertura, é escanteio para o Flamengo. Com esses resultados, né? De momento, os jogos já encerrados. Essa vitória do Flamengo, a derrota do Fluminense, o Flamengo passaria para a 4ª posição no campeonato e o Fluminense ficaria na lanterna. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Vamos ver o que vai acontecer aqui no grande Fla-Flu do Maracanã. Fábio Baiano, André Bahia foi lá para a área, Fernando Baiano está por lá também. O desvio de cabeça do Fernando, chegou ali atrás, um toque, Zé Carlos. Gol! De novo, faz a festa da torcida rubro-negra, pegando de primeira, depois o desvio do Fernando, encheu o pé, sem chance para o Kleber. O Flamengo abre 2 de vantagem no início do jogo no Maracanã. Zé Carlos, vale a pena ver de novo, 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Raul Quadros. Eu falei do desequilíbrio dos jogadores, Felipe, Atirson e o Carlos Alberto. O Carlos Alberto está subindo do jogo. Agora o detalhe no gol, hein? A vibração do técnico Nelsinho Batista. Foi um negócio impressionante. Também aquela lambada que o Zé Carlos deu pro gol do Kleber.
fantástico, fantástico. O Flamengo merece os 2-0 no placar. Aliás, Raul, muita gente dizendo que o Nelsinho mudou completamente o time do Flamengo na maneira de jogar, na postura do time. O que você acha disso? Eu acho exatamente isso. O Atirson fica, o Felipe fica. Quem está saindo é o Atirson. O Júnior Baiano dá o apoio ali no meio-campo. Tá difícil para o Fluminense se virar nesse jogo. Tá difícil mesmo. O Renato já está extremamente nervoso ali no banco. E outro ponto que tem sido muito elogiado trabalhando o Nelsinho em relação à defesa do Flamengo, uma proteção melhor à defesa. Os próprios jogadores, o André Bahia e o Fernando, têm destacado isso. Zé Carlos, que marcou o segundo dele na competição. E foi um belo gol, hein? Pegou de primeiro o Zé Carlos. 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Tentava sair jogando ali o Luciano Baiano. O Jadilson chegou e mandou para a lateral. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF, flexível como seu pé. Até o momento, 30 gols nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Média de 2,5 gols por partida até o momento, né? Lembrando que esse jogo aqui, Flamengo e Fluminense, e também Cruzeiro e Ponte Preta vão completar essa terceira rodada do Brasileirão. Lá no Mineirão tá 0-0, Cruzeiro e Ponte Preta. Saindo o gol lá, nós vamos mostrar aqui, nós vamos abrir a janela do Sport TV da Premier para mostrar o gol para você. Parreira tá lá no Mineirão acompanhando o jogo para ver o Cruzeiro, que está começando bem o Brasileiro e não perde desde outubro do ano passado, hein, quando foi derrotado para o Curitiba. João, como disse o Raul agora há pouco, o técnico Renato Gaúcho muito irritado aqui no banco do Fluminense, já que o Fluminense não jogou essa semana. Foi feito um trabalho especial, um trabalho tático, um trabalho físico, e certamente o Renato esperava muito mais do time, pelo menos até esse momento. E o Nelsinho acabou de gritar para o Luciano o seguinte: alterna, vai ao ataque e volta aqui também para ajudar na defesa. Informações do gramado com o Rui Guilherme e com o Roberto Sander. Esta segunda, 9 da noite, estreia no Sport TV Bem Amigos. Um bate-papo entre amigos, uma conversa comandada pelo Galvão Bueno e os seus convidados, hein? Amanhã, 9 da noite, a estreia de Bem Amigos aqui no Sport TV. Participação do Renato Maurício Prado e no programa de estreia, Dadá Maravilho, Dario Casagrande. Imperdível amanhã, 9 da noite, o Bem Amigos com o Galvão. E o Carlos Alberto Parreira presente, ao vivo, o técnico da seleção brasileira na estreia do Bem Amigos. O Flamengo sai para o jogo com o Fabinho. Fábio Baiano, 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Terceira rodada do Brasileirão 2003. Tentou dominar ali pelo meio Zé Carlos. Veio na raça o André Gomes, tentou roubar Jadilson. Alagoano tem feito boas partidas no time do Fluminense. Fez boa abertura para o Carlos Alberto. Pode fazer a diferença aí para o Fluminense no jogo, o Carlos Alberto. Muita habilidade, ele tentou chutar, tentou colocar. Acabou pegando mal ali o Carlos Alberto. Quem estava marcando o Carlos Alberto, agora cercando o Carlos Alberto ali na entrada da área pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, do Fluminense, era quem? O Felipe. O Felipe está jogando soltinho lá no meio. Detalhes táticos do jogo, Raul Quadros acompanhando toda a movimentação dos dois times, passando para você, assinante. Você viu o gol do Zé Carlos por outro lado. Que golaço do Zé Carlos. Pegou bonito na bola, hein? De primeira, um chute difícil. 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Luciano Baiano. Está estreando, parece estar se sentindo à vontade com a camisa do Flamengo, Luciano Baiano, hein? Tocando para o Fábio Baiano. Fernando Baiano. Como tem baiano nesse time do Flamengo, né? Por isso vocês estão se dando bem, né? É verdade. Atirson. Pela esquerda, fez o cruzamento, César na primeira trave, é escanteio para o Flamengo. Fernando Baiano, que estava na reserva, ganhou a vaga de titular, segundo ele, para não sair mais. Informações do Rui Guilherme. É o Fla-Flu, aqui no estádio do Maracanã. Atirson na cobrança, André Bahia e Fernando estão na área. Chegando ali para tirar na defesa o Marcão, Felipe. Atirson pela esquerda. Estamos com 17 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Até hoje, o Fluminense não conseguiu fazer mais do que 3 gols em partidas de Campeonato Brasileiro no Flamengo. O Fluminense já conseguiu 10 vitórias, como nós dizemos, mas nunca por placares superiores a 3 gols. São números, curiosidades do Fla-Flu em campeonatos brasileiros para você, assinante. Felipe
Boa virada de jogo para o Luciano Baiano. Recuando para o Fernando. André Bahia. Fabinho, que é volante, mas está bem deslocado lá pelo lado esquerdo. O quadro está analisando, está trazendo para você todo o posicionamento tático. O Fabinho, muitas vezes, ele vira um lateral esquerdo, né? Lá do outro lado do time do Flamengo. Aí o Zé Carlos. Acabou perdendo ali no meio. A recuperação foi do César para o time do Fluminense. Jadilson. Fez um lançamento, ele buscava o Fábio Bala. A bola acabou sendo muito forte. A reposição para o Júlio César. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Hoje, 10h30 da noite, o Sport TV News. As principais informações do final de semana aqui no Sport TV, logo mais no Sport TV News. E depois dos jogos, depois do Fla-Flu de Cruzeiro e Ponte Preta, o troca de passes, o balanço completo do Brasileirão e mais uma rodada. Fábio Baiano invadiu sozinho, chutou mal. Entrou com tudo ali na área o Fábio Baiano, olha só, mas acabou chutando sem direção. E por outro ângulo, que enfiada de bola do Felipe, hein? Que facilidade que o Felipe tem para fazer esses passes. Estava atento o goleiro Kleber. Kleber, que é um profissional de alto nível e que usa a tecnologia, né, para melhorar o seu rendimento. Ele tem um laptop onde ele armazena informações dos principais jogadores dos times adversários para melhorar no seu treinamento no dia a dia. Muito interessante isso. Carlos Alberto. Não aparece ninguém ali para ajudar o Carlos Alberto. Ele tocou lá na direita. Jean Carlos. Esteve também com o André Bahia e com o Carlos Alberto na seleção sub-20. Acabou passando para o Ademilson. Chegou ali a cobertura da defesa do Flamengo e o Ademilson acabou cometendo a falta. O Fluminense não faz realmente uma boa partida, né, Raul? Não faz. Eu sei o que está havendo com o time do Fluminense. Há uma distância entre o meio-campo e o ataque. Fica um espaço muito grande. Por ali manobram o Felipe, manobra o Fábio Baiano. Enfim, manobra o lateral direito do Flamengo, o Luciano Baiano, né, que está sempre entrando aqui, entrando bem. Quer dizer, o time do Fluminense está mal, bem mal mesmo. De segunda a sexta, 2 da tarde, Arena Sport TV. Kleber Machado e um timaço de convidados do Sport TV e da Rede Globo, debatendo os principais assuntos do esporte, hein? Falta no Fábio Baiano. Felipe já cobrou rapidinho, tocou lá para o Batirson. Veja aí o lance da falta, ó, do Zada, né? Como ele chegou e pegou o Fábio Baiano. Batirson tentando chegar. Foi desarmado na bola. Marcão tenta levar o time do Fluminense para frente. Esse ano o Flamengo ainda não conseguiu vencer o Fluminense. No campeonato estadual, 3-0 para o Flu no primeiro jogo, 1-1 na semifinal, primeiro jogo, e 4-0 para o Fluminense na segunda semifinal. Agora o Flamengo, pelo menos por enquanto, vai dando a resposta, vai vencendo por 2-0. E aí o Fábio Bala primeiro levou a falta no André Gomes e depois o Fernando chegou com tudo. Toda a atenção aí do goleiro Júlio César, né? Você viu no nosso pré-jogo. Dois destaques realmente da partida. O Kleber pelo lado do Fluminense e o Júlio César pelo lado do Flamengo. Fábio Baiano é o homem base, o Felipe ao lado dele. Carlos Alberto fez o cruzamento. César de cabeça, Júlio César. Seguro, bem colocado o goleiro do Flamengo. É sempre uma jogada que o Fluminense usa muito bem. A cabeçada do César que você está revendo. Raul Quadros. Jogada ensaiada e a primeira vez que o Fluminense chega com mais perigo ao gol do Júlio César. Agora lá está o Júlio César, né, como nós mostramos aí antes do jogo. A partir desta segunda, vale a pena você acordar bem cedo para acompanhar o Master Series de Monte Carlo. A partir dessa segunda-feira, 5 da manhã. Master Series de tênis de Monte Carlo, mais uma etapa com exclusividade no Sport TV durante toda a semana, hein? A participação do Guga. Em mais uma etapa do Master Series que você vai acompanhar aqui no seu canal campeão. Carlos Alberto levou a falta, saiu reclamando. É um jogador que vai ganhando destaque no futebol brasileiro. A falta foi do André Gomes. E por isso tem que se acostumar aí, porque vai realmente levar muitas faltas o Carlos Alberto, né? Tentava o Ademilson ali pelo meio, acabou errando o passe. O time do Flamengo vai tentar sair jogando. Felipe. Nelsinho Batista, pelo menos por enquanto, vai estreando muito bem em Fla-Flus, hein? 2-0 para o Flamengo. Fábio Baiano para o Luciano Baiano.
Aí o Luciano. Tocando para o André Gomes de primeira, que lindo toque. Que boa bola para o Fábio Baiano. Fernando Baiano pelo meio, ele não conseguiu cruzar. Chegou muito bem na cobertura. Ali o César, hein? E aí a jogada em que o Carlos Alberto saiu reclamando, a falta foi do André Gomes. O André Gomes chegou e deu um tapa ali no Carlos Alberto. Né? Luciano Baiano. Felipe vai partir para cima na habilidade. Passou pelo Marcão, que conseguiu se recuperar. Carlos Alberto. Bonito drible do Carlos Alberto em cima do Atirson. Na correria do jeito que o Fábio Bala gosta. E aí o Fernando não brincou em serviço. E o Nelsinho gostou, né? Porque o Felipe estava lá na frente. Pela primeira vez ele foi. O Atirson também. E ficaram os dois zagueiros aqui. A bola para o mato, que o jogo é de campeonato. Nelsinho Batista, que pela primeira vez na sua carreira está treinando um time do Rio de Janeiro. O Nelsinho, que já foi campeão brasileiro em 1990. Você está vendo aí o Nelsinho Batista? Ele deu ao Corinthians o primeiro título de campeão brasileiro da equipe de Parque São Jorge. O Corinthians foi campeão naquele ano numa decisão contra o São Paulo. O Nelsinho, que é o 16º treinador da história que mais dirigiu equipes, número de partidas em campeonatos brasileiros. É um treinador, portanto, que já tem história no futebol, o Nelsinho. Ademilson, recuperação do Fluminense. Aí do Ademilson na entrada da área, o Edilson Soares da Silva mandou seguir. Não vi nada não. Comentários do Raul Quadros aqui no Sport TV. Rui Guilherme e Roberto Sander estão lá embaixo no gramado. Aí o Atirson. Não passou pelo Marcão. O Fluminense vai tentando crescer no jogo, vai tentando chegar para diminuir a diferença. Marcão, Fábio Bala. Escorou bem ali para o Jean Carlos. Cruzou o André Bahia. Chega para afastar. Marcão. Jadilson pode até arriscar dali. Preferiu o passe cruzada. Veio usada, chutou prensado. Edilson Soares da Silva está apontando que é escanteio, hein? E você viu de novo ali o lance que o Edilson Soares da Silva mandou seguir. O Raul Quadros disse que não houve nada. E você, hein? Assinante aí de Belo Horizonte que está acompanhando no Sport TV. Você assinante em todo o Brasil no Premier. Você concorda com o Raul Quadros? Foi falta, não foi falta? Você torcedor do Fluminense acha que foi falta no Carlos Alberto? Você torcedor do Flamengo acha que não houve nada? Você aí vendo o jogo e participando com a gente. Carlos Alberto cobrou o escanteio e cobrou muito mal. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Quer economia? Chame o Super 15. Hora de opinião. Flamengo 2, Fluminense 0. É com você, Raul Quadros. Flamengo mandando no jogo, absoluto em campo, levando o Renato. Até que ele agora está mais calmo, né, Roberto Sander? O Renato Gaúcho agora acalmou um pouco. O time Fluminense melhorou, mas está muito aquém do que se esperava dele neste Fla-Flu. O Flamengo continua como começou, muito bem em campo. Amarelo para Zé Carlos, não joga contra o São Caetano, terceiro cartão. Você viu ali o número de passes errados no jogo até o momento: 18 para o Flamengo, 13 para o time do Fluminense. É o trabalho da equipe de scout do Sport TV. No intervalo do jogo você vai ter os números do primeiro tempo. Nesta segunda, 9 da manhã, 9 da noite, melhor dizendo, estreia Bem Amigos. Um bate-papo entre amigos, comandado pelo Galvão Bueno, aqui no Sport TV, hein? A presença ao vivo do Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira. E agora o Marcão chegou e pegou por trás o jogador do Flamengo e está expulso o Marcão. Eu acho que é o César, hein? Expulso porque entrou forte ali no André Gomes. Expulso, os jogadores do Fluminense vão atrás dele. Realmente foi uma entrada forte do Marcão no André Gomes. Aqui na linha lateral. Fluminense fica com 10 jogadores no primeiro tempo. Olha só o Marcão que fez, ó. Olha só. A imagem não deixa a menor dúvida. Perdeu a cabeça completamente o Marcão, hein, Raul Quadros? Perdeu a cabeça, desculpe, eu disse que tinha sido o César. Perdeu a cabeça, não sei porquê. Ainda tem muito jogo pela frente, tem um segundo tempo inteiro, tem uma conversa que o Renato Gaúcho pode ter com os caras dentro do vestiário. Não sei porquê perder a cabeça desse jeito, não sei o que o Renato está fazendo lá dentro de campo, não sei o que os jogadores do Fluminense estão reclamando da arbitragem. O cara chutou por trás. A regra, como dizem os árbitros comentaristas, a regra é clara, rua. É, o Felipe e o Atirson vão conversando ali com o Renato, tirando o Renato
do campo de jogo, veja só. João. Não há o que discutir, né? A imagem mostra claramente o Marcão, por isso foi expulso o Roberto Sander. Vou ver aqui o Renato. Renato, você achou que... O Renato não quer falar, está muito nervoso realmente, invadiu o campo ali no momento em que o Marcão foi expulso da partida e realmente é imprudente o Marcão, já que ele estava pendurado com o cartão amarelo, já ficaria de fora da próxima partida e, enfim, acabou sendo expulso aí do jogo, João. Próximo jogo do Fluminense será quinta-feira com transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Vou ver aqui o Marcão. Vai lá, Sander. Marcão, o que houve ali? Você entrou um pouco forte? Bola, entrei forte, ele também entrou botando a mão no meu rosto, eu fui tirar a bola e acertei ele. Você estava já pendurado, você não achou que foi um pouco imprudente? Rigoroso, quero ver se ele vai ser rigoroso pra lá também. Bom, tá aí o Marcão achando que o juiz foi injusto, enfim. E o Fluminense com menos um na partida, João. Perfeito, a presença do Roberto Sander tentando ouvir o Renato. Renato não quis falar e ouvindo aí o Marcão dando as suas justificativas. E aí o André Gomes, que levou a entrada por trás do Marcão, que acabou gerando a expulsão do Marcão, que é um jogador importantíssimo no time do Fluminense, hein, Raul Quadros? Vai complicar mais ainda para o Fluminense. Nelson Batista está tranquilo ali do outro lado. Tivemos 2 minutos de paralisação aqui no Maracanã e aí o Júlio César evita a saída, porque senão seria escanteio para o Fluminense. Portanto, o Fluminense com 10 jogadores. Marcão foi expulso. Fábio Bala. A velocidade tentou passar o Fábio Bala, só que foi parado com falta pelo Fabinho. Falta em cima do Fábio Bala, que é realmente de uma velocidade incrível. O manauara, Fábio Bala, ele é natural de Manaus. Jogador revelado nas categorias de base do Fluminense. O Fluminense mais do que nunca vai ter que usar a sua raça, a sua força para tentar alguma coisa no jogo. Está com 10 jogadores. Jean Carlos na cobrança da falta. César está lá na área, uma jogada perigosa. Olha o César de cabeça. Junto com ele estava o Fernando, a bola passou por todo mundo. Jadilson do outro lado, quase chegou para evitar. Mas é lateral para o Flamengo. E o detalhe do lance, João, que o Marcão era o único jogador do Fluminense pendurado nessa partida. Quer dizer, o lance ali no meio campo, na lateral do campo, não havia a menor necessidade de uma entrada mais dura. E, enfim, nem o cartão levou, acabou levando, nem o cartão amarelo, melhor dizendo, levou o vermelho direto. Marcão, portanto, não joga contra o Internacional, quinta-feira, 8h30 da noite, aqui no Maracanã. Internacional que está bem demais no Campeonato Brasileiro, hein? E lembrando que o Zé Carlos não joga contra o São Caetano porque hoje recebeu o 3º cartão amarelo, João. São os próximos jogos. O Flamengo na próxima quarta-feira, 9h40, contra o São Caetano na Anacleto Campanella, transmissão do Premier Esportes. E no Sport TV para todo o Brasil, menos para o estado do Rio e também para o estado do Rio Grande do Sul, na próxima quinta, 8h30 da noite, Fluminense Internacional. A partir desta segunda, às 5 da manhã, você vai acompanhar o Master Series de tênis de Monte Carlo ao vivo no Sport TV durante toda a semana. Mais um torneio com a participação do Guga. Carlos Alberto, mais uma pancada, mais uma falta sofrida pelo Carlos Alberto no jogo, hein? O Carlos Alberto fica pedindo ali o cartão amarelo para o jogador do Flamengo. O Carlos Alberto, que na primeira partida do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, levou 19 faltas numa só partida contra o Criciúma. É um jogador jovem de apenas 18 anos que está assumindo uma grande responsabilidade, o Carlos Alberto, como principal jogador do elenco do Fluminense. Jadilson. Tentou balançar ali para cima do Fábio Baiano. Aí um duelo de nordestinos de muita força, de muita raça. O Fábio Baiano, que é baiano, é de Feira de Santana. E o Jadilson, que é alagoano. Tentou chegar ali na dividida o Jean Carlos na entrada da área. Falta a favor do Fluminense e o Carlos Alberto já vai para lá para pegar a bola. Mais uma falta em cima do Fábio Bala, que está se movimentando muito. Veja aí, o Fernando chegou e cometeu a falta. Cronometragem, bola em jogo até o momento, 66% do tempo de bola em jogo, 34% com a bola parada, está na média aí dos jogos do futebol brasileiro. Posse de bola, o Flamengo tem bem mais, 57%, Fluminense 43%. Júlio César ajeitando a barreira, Carlos Alberto na cobrança de falta, expectativa para o torcedor do Fluminense. E tem aí uma esperança nos pés do Carlos Alberto. Torcedor do Flamengo seca esse lance aqui no Maracanã. Você viu pelo ângulo de trás, Zada parou, Carlos Alberto, que golaço! Gol do Fluminense! Carlos Alberto
faz a festa da torcida tricolor numa cobrança de falta perfeita no ângulo do Júlio César, que nada pôde fazer. Diminui o Fluminense no Maracanã com um homem a menos. O Marcão foi expulso. E golaço, veja pelo ângulo de trás a cobrança perfeita do Carlos Alberto. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense, para deixar o jogo ainda mais emocionante, Raul Quadros. Pode descomplicar para o Fluminense. O Carlos Alberto pegou bem na bola, do lado de dentro do pé. O Júlio César foi com tudo para tentar desfiar para a córner. Mas realmente, quando sai do jeito que saiu, não tem jeito. Me lembrou muito Marcelinho batendo falta. Aliás, o Marcelinho, que hoje fez mais um de falta no Campeonato Brasileiro, né? Se juntou ao Velber do Paysandu com 4 gols, só que o Vasco perdeu para o Vitória por 2-1 lá em Salvador. E depois do gol, o Nelsinho ficou pensativo por causa do gol levado, né? O Nelsinho sabe que Fla-Flu é o primeiro dele, mas é um jogo que é clássico, né, João Guilherme? É um jogo de difícil prognóstico. Nelsinho ficou pensativo, hein? Informações do Rui Guilherme por outro ângulo. Bola bonita, né? Caindo na rede ali. Que cobrança do Carlos Alberto, hein? E para o Fluminense é importantíssimo, porque o Fluminense hoje pode ficar na lanterna do campeonato, na última posição. O Fluminense tem só 1 ponto. E se o Flamengo vencer, o Flamengo vai para as primeiras posições. O Flamengo pode passar para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro. As torcidas vão fazendo a sua festa aqui no Maracanã. É a magia do Fla-Flu, sempre um jogo que se transforma num grande espetáculo. Carlos Alberto. César estava lá na área, caiu. Reposição para o goleiro Júlio César. João, esse foi o segundo gol do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. O segundo gol do Carlos Alberto de falta contra o Flamengo esse ano. Ele havia feito um gol de falta no Júlio César na vitória de 3-0 no Campeonato Estadual. E agora outro belo gol de falta aí do Carlos Alberto. Naquele jogo que o Fluminense conseguiu na Taça Guanabara fazer 3-0 no Flamengo em apenas 11 minutos. Nesta segunda, 9 da noite, estreia Bem Amigos aqui no Sport TV com Galvão Bueno comandando um grande bate-papo. Atirson fez o cruzamento, Kleber já sai jogando rapidamente. É o Marcial que vem aqui na velocidade, hein? Carlos Alberto, antecipação do André Bahia, Fábio Baiano para o André Bahia. Que passe do André Bahia para o Fábio Baiano. O zagueirão vai para a área. Fábio Baiano tentou cruzar, não teve o equilíbrio suficiente para fazer o cruzamento. O Zé Carlos apareceu e é escanteio para o time do Flamengo. Eu não sei porque que o Flamengo desistiu de investir aqui pela lateral direita em cima do Jadilson. O time com o Fábio Baiano e com o outro Baiano, com o Luciano Baiano, estavam indo muito bem por aqui. Olha aí o Fábio Baiano. Chegou o Zé Carlos para afastar. Essa é a partida de número 63 nos profissionais que o Zé Carlos está fazendo com a camisa do Fluminense. Ele que foi revelado nas categorias de base do clube lá no centro de treinamento de Xerém. E aí na sequência houve a falta do Fábio Baiano em cima do Zé Carlos. É importante lembrar, hein, que o Fluminense tem um jogador a menos, o Marcão. Foi expulso merecidamente, você viu na imagem, se não viu, vai poder acompanhar logo mais no troca de passes depois do jogo. O lance que o Marcão foi expulso numa entrada no André Gomes. Depois do jogo tem o troca de passes, o balanço mais completo da rodada do Brasileirão, a 3ª rodada. Até aqui já tivemos 31 gols nessa rodada do Brasileirão. Lá no Mineirão está 0-0 Cruzeiro e Ponte Preta. Luciano Baiano, como Raul Quadros disse, passou aqui pela direita. O Fábio Baiano preferiu voltar com o Felipe. Atirson livre lá pela esquerda, o Felipe viu. Atirson foi para cima do Jean Carlos, adiantou demais, veio o César na cobertura. Cortou bem na categoria. Marcial. Renato muito agitado no banco de reservas. Nelsinho vai tentando manter ali uma tranquilidade, a sua postura. Jadilson. Fez o passe para Ademilson. Lá vem o Ademilson. Caiu. E o Edilson Soares da Silva disse que não houve nada no lance. Esse é o tipo do lance para o Cláudio Vinícius Cerdeira analisar depois do jogo no troca de passes, hein? Jogadores do Fluminense vão para cima do árbitro. Ali o Luciano Baiano, que está estreando hoje, que vem da Ponte Preta. Vai lá falar com o Ademilson, o Felipe fica conversando e vamos tirar a dúvida, olha aí. Tem a impressão de que não houve nada, hein, Raul? Não houve nada. O atacante do Fluminense está forçando uma barra braba ali. Daqui a pouco leva um cartão amarelo, está reclamando.
a coisa complica mais ainda para o Fluminense, que está conseguindo se descomplicar. Não entendo essa coisa. Vamos para o jogo. Deixa a reclamação para outro lugar. Comentários do Raul Quadros aqui no Sport TV e no Premier Esportes. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro no Premier Esportes, a maior opção de jogos por rodada. Ligue já para sua operadora e adquira os jogos do Brasileirão 2003 com exclusividade no Premier Esportes, inclusive para as cidades onde são realizados. Você não vai perder os jogos do Brasileirão até dezembro, o maior campeonato de futebol do mundo, no conforto da sua casa, com toda a tranquilidade. Só no Premier Esportes, hein? Ligue já, adquira já o pacote. Luciano Baiano. Na linha de fundo, passou fácil, Luciano Baiano fez o cruzamento, Zé Carlos manda para escanteio. Fábio Baiano já vai se apresentando de novo para a cobrança aí, o Luciano Baiano, estreante do dia de hoje no time do Flamengo. Aí o Renato muito irritado com essa liberdade aqui que os jogadores do Flamengo estão tendo aqui no setor esquerdo da defesa do Fluminense. Fábio Baiano. André Bahia, Fernando, como sempre, lá na área. O cruzamento, Fernando subiu, a bola passa por ele. O rebote do Zé Carlos, já fez 2 gols no jogo. Tá 2-1 para o Flamengo. Cruzou o Zé Carlos, Fernando de cabeça. Kleber! Antecipando e pegando, porque o Fernando Baiano já vinha para empurrar para a rede. Mais uma vez para você, assinante. Esse lance de perigo, olha só o Fernando. O César tentou proteger, o Fernando Baiano chegando e o Kleber atento, bem posicionado. É aquela do vai que é tua, deixa que é minha, ou do Flamengo entra e bota lá dentro depois. E aí o Kleber antecipou, preferiu prevenir e fez a defesa. Comentários do Raul Quadros com toda a sua experiência. O Raul está de volta à televisão aqui no Sport TV. Comentando o jogo, Flamengo 2, Fluminense 1. Lá no Mineirão tá 0-0, Cruzeiro e Ponte Preta. Parreira está lá olhando o jogo e amanhã o Parreira estará no estúdio do Sport TV na estreia do Bem Amigos, 9 da noite, um grande bate-papo entre amigos comandado pelo Galvão Bueno. E Bem Amigos amanhã, 9 da noite. Você vai acompanhar, Rui Guilherme, como todos nós estaremos amanhã ligados no Bem Amigos às 9 da noite, Rui. Com certeza. A programação da Comissão Técnica da Seleção, ontem Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, Ricardo Gomes disse que ia observar de 6 a 8 jogadores na partida. O Parreira assistindo Cruzeiro e Ponte Preta e o Zagallo aqui no Maracanã, assistindo ao Fla-Flu. Seleção brasileira volta a jogar no dia 30 de abril na cidade de Guadalajara contra a seleção mexicana. E terça tem a convocação dos chamados estrangeiros às 2 horas da tarde. Informações do Rui Guilherme. O Brasil que terá aí a partir do dia 18 de junho a Copa das Confederações na França. Vai estrear contra Camarões no dia 19 de junho no Stade de France em Saint-Denis. É a seleção brasileira se preparando para as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil vai estrear no dia 6 de setembro, provavelmente contra o Peru em Lima. Fernando Baiano, André Gomes, boa virada de jogo para o Atirson, dominou bonito no peito. O Baiano tentava chegar, só que chegou por baixo ali o Maciel, que é um jogador de muita aplicação, né? A maioria desse time do Fluminense veio das categorias de base. O Maciel tem 21 anos, nasceu em Santa Catarina, Itapiranga. Ele é lá nas categorias de base também, lá em Xerém. Esse é um dos poucos do time do Fluminense que não começou a sua carreira nas Laranjeiras, o Ademilson. Ademilson, o Jadilson, o Marcão que foi expulso, o goleiro Kleber. São jogadores aí que não começaram, né, no Fluminense. Jadilson. Esse é o Ademilson. Jadilson, Carlos Alberto. Fez um belíssimo gol de falta aqui no Maracanã, o garoto Carlos Alberto. 2-1 para o Flamengo. Terceira rodada do Brasileirão 2003. Cada jogo agora é uma decisão. Jean Carlos. Que desagradável, hein? Mandou lá na geral do Maracanã o Jean Carlos. João, você falava sobre jogadores do Fluminense formados aí nas visões de base. E um outro jogador, o Marcelo, que fez até um gol contra o Flamengo naquele 1-1 no Campeonato Estadual também. Ele está de volta às categorias de base, aos júniores do Fluminense. E ontem no Fla-Flu, o Fluminense ganhou de 2-1 com 2 gols do Marcelo. É verdade.
Já tivemos um Fla-Flu nesse final de semana, 2-1. Informação aí do Roberto Sander. O Marcelo está lá ganhando mais experiência no time júnior. Terminou o primeiro tempo no Mineirão, 0-0. Cruzeiro e Ponte Preta. Atirson fez o cruzamento. A bola sobrou. Luciano Baiano na trave, mas já parava o Edilson Soares da Silva. Já parou para marcar ali uma falta. O toque de mão do Fábio Baiano no cruzamento, ele tocou a mão ali na bola. Exatamente. A imagem mostra claramente que ele tentou ali tocar com a mão, conseguiu e levou o cartão amarelo, o Fábio Baiano. Cruzeiro 0, Ponte Preta 0, intervalo de jogo no Mineirão. 43 minutos, estamos perto do intervalo aqui no Maracanã. Esse Fla-Flu emocionante. Já no início do Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Mas eles vão voltar a jogar no Brasileirão. Agora turno e retorno. Pontos corridos. Quem fizer o maior número de pontos será o campeão do Brasil. Por isso, cada jogo é uma decisão. Fábio Baiano vem voando aqui pela direita. Jadilson chega também com muita disposição e é escanteio. Olha aí, teremos 2 minutos de acréscimo. Edilson Soares da Silva, você viu o gesto dele? Para o quarto árbitro indicando. Vamos até 47 minutos. E aí a chegada do Jadilson. Em cima do Fábio Baiano. Já no intervalo, os números do jogo, a opinião do Raul Quadros, os melhores momentos, tudo para você aqui no Sport TV e no Premier. Fábio Baiano, mandando na primeira trave, o rebote é do Flamengo, Zé Carlos. Luciano Baiano. Tentou tocar para o André Bahia, Atirson, André Bahia, saiu o chute forte. E o Flamengo chegou mais uma vez, Raul Quadros, estamos chegando aí perto do final do primeiro tempo, 2-1 para o Flamengo. Quem pede recebe, né? Quem desloca tem preferência, já dizia o velho Gentil Cardoso. O Luciano Baiano com a bola, o Zé Carlos pediu lá do outro lado, ele meteu, saiu um foguetão lá por cima da baliza do Kleber. Bom jogo, resultado normal, perfeito para esse primeiro tempo. Agora, vamos ver o que o Renato Gaúcho vai dizer no intervalo para mexer com esses jogadores do Fluminense. Fla-Flu de número 345 da história e o jogo de número 1009 em campeonatos brasileiros no Maracanã. Maracanã é o estádio que mais recebeu jogos de campeonato brasileiro. Depois vem o Mineirão, onde estão jogando Cruzeiro e Ponte Preta. Atirson. Vamos até 47 minutos, Felipe. Flamengo e Fluminense que estão presentes aí nos 9 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Até aqui, no segundo tempo, a gente dá detalhes sobre essa informação para você. André Bahia. Atirson. No duelo ali com o Jean Carlos, entortou bonito, cortou para o meio, lá vem o Atirson, perdeu para o Maciel. Aí a ousada que sai para o jogo. André Bahia chegou junto do Fábio Bala, falta marcada pelo Edilson Soares da Silva. Temos aí mais de 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto de jogo ainda nesse primeiro tempo. Felipe chegou e usou o cotovelo ali para cima do Zada, você viu. Carlos Alberto. Vai tentar na habilidade ali, é habilidade contra habilidade, talento versus talento. Felipe marcando o Carlos Alberto. Felipe deu bote, bola foi para a lateral. Aí o Jadilson esticou para o Fábio Bala, tentou girar, Fabinho chega bem na cobertura. Atirson, e que presentão do Atirson, hein? Ademilson. Recuperou o Ademilson, André Bahia, chega na cobertura. André Gomes tira, Luciano Baiano, pode ser o último lance do primeiro tempo. Vem o Luciano, tocou para o Fábio Baiano. Foi puxado, hein? O Guilherme está ali pertinho da jogada, disse... A opinião dele foi puxado o Fábio Baiano. Puxou o Fábio Baiano pela camisa. E o Edilson mandou seguir. Lá vem o Fluminense, Jadilson. Foi marcada a falta. E olha só, o Rui Guilherme tem razão, hein? Como foi puxado pelo Zé Carlos o Fábio Baiano. E agora o Edilson marcou a falta em cima do Jadilson lá do outro lado. É uma chance boa que tem o time do Fluminense nessa bola parada, porque o Carlos Alberto coloca a bola onde quer. E pode, de repente, armar uma boa situação para o Fluminense. Já passamos de 47 minutos. Já passamos, portanto, dos 2 minutos de acréscimo. O César foi lá para a área. Carlos Alberto tocou para o César. A bola passando por todo mundo. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã.
Fla-Flu, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Apita o Edilson Soares da Silva. Termina o primeiro tempo no Maracanã. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. No gramado, Rui Guilherme e Roberto Sander. Zé Carlos e os 2 gols que marcou. Uma tranquilidade por enquanto para o Flamengo, Zé Carlos. Muito bem, aí o Renato Gaúcho, Raul Quadros. Ouvimos aí o trabalho do Rui Guilherme e do Roberto Sander. 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Flamengo que volta com a mesma formação do primeiro, João Guilherme. Belo trabalho dos dois, do Roberto e do Rui. Agora, eu acho que tem mais uma coisa que o Renato podia ter dito pro Roberto e não disse. Zada e o Carlos Alberto precisam encostar um pouco mais no Ademilson e no Fábio Bala. Porque os dois, Roberto Sander seguramente vai informar. Realmente terá inclusive um desfile com o novo uniforme do Fluminense amanhã à noite numa churrascaria aqui no Rio de Janeiro. E essa nova camisa, a estreia dela já vai ser no próximo jogo do Fluminense, quinta-feira, contra o Inter aqui no Maracanã. Eu sabia que você sabia, Roberto. Muito bem, a bola está rolando, começando o segundo tempo para você, assinante de todo o Brasil. Um ótimo segundo tempo que a gente deseja. 2-1 para o Flamengo. Olha, o Fábio Baiano fez a jogada de novo que ele fez no Grêmio. Pela Libertadores do ano passado. Puxou a bola com o calcanhar e pegou na frente. Só que lá no Grêmio deu gol. No jogo pela Libertadores da América, o Rodrigo Mendes fez o gol. Olha, o Zé Carlos saiu, chutou, Kleber, Fábio Baiano de cabeça. Gol! Do Flamengo! Fábio Baiano leva o delírio, faz a festa da torcida rubro-negra em todo o Brasil. Zé Carlos teve a primeira chance e no rebote, depois da grande defesa do Kleber, Fábio Baiano no lugar certo de cabeça mandou para a rede. O Flamengo amplia no início do segundo tempo com menos de 1 minuto. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Veja de novo por outro ângulo o gol do Flamengo. Raul Quadros. A beleza da jogada começou com o Fábio Baiano do lado direito, aquele toque que ele deu por cima da lateral do Fluminense. Por lá onde o Flamengo tinha parado de jogar no final do primeiro tempo. Depois o Fábio Baiano vem por meio, ele tem um drible de corpo no zagueiro do Fluminense que ele deve ter quebrado a cintura. Tá? No drible de corpo sobrou para o Zé Carlos que bombardeou o Kleber. Na volta tinha que ser ele, Fábio Baiano, um golaço sensacional. Fábio Baiano que marcou o primeiro gol dele na competição e o terceiro de cabeça que o Flamengo marca no Campeonato Brasileiro. E o Zé Carlos parece que sente a coxa, hein? Informações do Rui Guilherme. Fábio Baiano com muita personalidade, tentando de novo a jogada que ele fez no Grêmio na Libertadores do ano passado. É a direita, hein? Ele puxando e fazendo naquela oportunidade no Grêmio um gol do Rodrigo Mendes. E agora de novo começou a jogada linda e ele mesmo fez o gol. Olha, o Zé Carlos agora vai ali ser atendido pelo médico José Luiz Runco. Está sentindo a coxa direita. Dr. José Luiz Runco, médico da seleção brasileira, médico do Flamengo, está sendo lá examinado. Levando muita água gelada ali na coxa. O Zé Carlos. E também é baiano, é mais um baiano do time do Flamengo. Carlos Alberto cobrando a falta. Zada voltou, o toque de cabeça para fora. Inacreditável a chance que perdeu o Fluminense com o Fábio Bala. Sem jogo, hein? E sem dúvida, João, esse gol do Fábio Baiano é o mais rápido do Campeonato Brasileiro deste ano, né? 35 segundos. Detalhes do Rui Guilherme, 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. E tem gol no estádio do Mineirão, em Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Já já a gente confirma para você quem fez o gol cruzeirense. E aí a comemoração do Fernando Baiano, dançando. E Andrezinho e Jean já estão no trabalho de aquecimento. 2 jogadores jovens que estão ganhando moral com o Nelsinho. Ele vem lançando esses meninos, o Jean e o Andrezinho, que também já vinham tendo oportunidade com o Evaristo de Macedo. O Andrezinho que brigava pela vaga de titular junto com o Fábio Baiano. Só que o Fábio Baiano treinou mais do que ele e por isso foi mantido como titular na equipe. Andrezinho, que é de Campinas, no interior de São Paulo, e foi trazido para o Flamengo pelo Rondinelli, o deus da raça. Felipe, 1 para o Cruzeiro, 0 para a Ponte Preta, a gente confirma. David fez o gol. E o Andrezinho já vai entrar, hein? Olha, o Zé Carlos está mancando muito, não realmente vai dar
o Zé Carlos continuar. O Andrezinho vem aí já no time do Flamengo. Saiu o Zé Carlos. Vamos ouvir aqui o Andrezinho. Andrezinho, qual é a orientação, hein? Trabalhar a bola e explorar o contra-ataque. Saiu o Zé Carlos com a 11, entra Andrezinho com a número 18 na equipe do Flamengo. Olha, vale a pena ver de novo a jogada do Fábio Baiano. Você vai ver com certeza muito essa jogada depois do jogo no Troca de Passes, no Sport TV News, logo mais às 10h30 da noite, durante toda a semana na programação do Sport TV. Que lance fantástico do Fábio Baiano para cima do Zé Carlos, zagueiro do Fluminense. E o Zé Carlos está saindo mancando. Ele que já não iria jogar mesmo contra o São Caetano no meio de semana, porque levou o terceiro cartão amarelo. Vamos ouvi-lo aqui. Zé, muita dor? Não, muita dor no fiz pouco papo. Só confirmou mesmo, sentindo muitas dores. Zé Carlos que fez 2 dos 3 gols do Flamengo até aqui no Maracanã. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. No Sport TV para a cidade de Belo Horizonte, no Premier 3 para todo o Brasil. E na Globo Internacional, o grande Fla-Flu da terceira rodada do Brasileirão. Fernando Baiano chamando o Batirson. Andrezinho já se movimentou. Batirson fez a virada de jogo. Luciano Baiano. Fábio Baiano. Felipe para o Fábio Baiano. Lá vem chute forte para o gol. Kleber estava no lance. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. Futebol merece a cerveja que sempre vai bem. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato mais equilibrado de futebol no mundo. E o Brasileirão na terceira rodada já demonstrando um equilíbrio muito grande, hein? Muitos empates nessa rodada. E lá vem Fluminense, Fábio Bala. Rolou para o meio, André Bahia. Desviou e o Fabinho sai para o jogo. Cruzeiro vai vencendo por 1-0 a Ponte Preta. Lá no Mineirão. Que lançamento do Felipe dentro da área. Fernando Baiano mandou a bola quase que lá na arquibancada do Maracanã. Diga, Raul. Felipe continua jogando solto, fazendo o que quer e bem entende dentro de campo e com a bola que ele sabe fazer. E o time do Fluminense, não estou entendendo, dando um espaço enorme entre a defesa e o ataque. Foi naquelas grandes vitórias do Fluminense por 3-0 e 4-0 no campeonato estadual, exatamente o Maciel colou no Felipe e não deixou o Felipe jogar, né? Só que o Felipe dessa vez está jogando lá atrás. Se o Maciel for lá, uma teta. Portanto, o Nelsinho arrumando aí um espaço para o Felipe para que ele fuja da marcação do Marcial. O Nelsinho vai levando vantagem sobre o Renato nesse duelo tático do jogo, nessa parte aí da marcação do Felipe sobre o Marcial. Pois não. O Lopes, conversando com o Renato Gaúcho aqui, vai entrar daqui a pouquinho no time do Fluminense. Vem aí o Lopes, hein, que até domingo passado estava no Flamengo. Jogador que é de Barra Mansa, no interior do Rio, apareceu no Volta Redonda, foi para o Palmeiras, começou muito bem. Viveu uma série de problemas extra-campo, chegou no Flamengo no final do ano passado, jogou mal algumas partidas, foi emprestado e vai estrear no Fluminense contra o Flamengo. É uma atração, sem dúvida. Falta no aqui do Lopes. O que o Renato pediu para você, Lopes? Pediu para sair para o bar, para me entrar no meio de campo, para finalizar bastante ali na frente. Portanto, aí a mudança do Fluminense, saindo o Fábio Bala, que inclusive tem um problema de tendinite. Só confirmou a participação dele no jogo no coletivo de sexta-feira, entrando aí o Lopes, estreando no Fluminense. Ok, Roberto Sander, Lopes estreando no Fluminense, saindo o Fábio Bala. E o Atirson tá mancando lá dentro da área, hein? Atirson realmente foi para o lateral ali mancando, falta que o Felipe vai cobrar, o Andrezinho que sofreu a falta, sai agora dali, vai lá para o meio da área, Felipe mandou para o meio da área, Atirson. Tentou pegar essa bola ali numa meia bicicleta, sobrou para o Fernando. Ajeitou para o Fábio Baiano. Carlos Alberto roubou na bola, hein? As emoções do Campeonato Brasileiro. Na sequência, foi marcado o impedimento ali do Fábio Baiano. Você está vendo aí o Wilton Moutinho Rodrigues, assistente FIFA. Exatamente, o Fábio Baiano voltava, né? Estava bem adiantado. Por isso mesmo foi marcado o impedimento do jogador do Flamengo. Todos os detalhes, todas as emoções do Campeonato Brasileiro na terceira rodada. João,
Pois não, Roberto Sander. Outra mudança no Fluminense, número 13, Zé Augusto, está aqui assinando a súmula, vai entrar no lugar do Zé Carlos. Augusto, que veio da Portuguesa da Ilha do Governador para o Fluminense. Jadilson entortou, Luciano Baiano fez o cruzamento, Fernando escorou lá na área. Que jogada sensacional, hein? Olha, o Luciano Baiano estreando com a camisa do Flamengo, se sentindo em casa. Dentro da área, ao invés de dar o chutão, ele fez o drible. A jogada de um jogador que demonstra muita personalidade. Na sequência, o Jadilson levou a falta. Raul Quadros. Muito baiano junto, né? Sempre dá certo. Tá dando aí no Fluminense mais uma vez. Agora quero ver o Lopes agora, quando ele tira o Flávio Bala, que é um atacante, para botar o Lopes, que vem de trás. De repente, vamos ver. Você viu de novo ali a jogada. Na sequência, 2-0 para o Cruzeiro. Aristizábal, o colombiano. Cruzeiro bem demais no Campeonato Brasileiro. Desde outubro do ano passado não perde, hein? Campeão mineiro invicto. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Falta, Carlos Alberto mandou para o meio da área. Bateu no César e sobrou para o Júlio César. Luciano Baiano levou cartão amarelo. Ele fez aquela linda jogada e na sequência acabou cometendo a falta. E o Nelsinho há pouco pediu para o Fernando Baiano o seguinte: cai aqui pela esquerda, tá fácil, vem para cá. São detalhes dos repórteres Rui Guilherme e Roberto Sander. E confirmando que o Luciano Baiano levou o cartão amarelo, número 2 do Flamengo. Entre as suas grandes marcas, né, Flamengo e Fluminense tem o recorde mundial que nunca será batido de público num estádio de futebol entre duas equipes de clubes e não de seleções. Na decisão do Campeonato Estadual do Rio de 1963, do Campeonato Carioca daquele ano, Flamengo e Fluminense colocaram 177.020 pagantes aqui no Maracanã. Esse foi o recorde mundial. Era o recorde mundial até hoje. Carlos Alberto. Naquele jogo, o Flamengo empatou com o Fluminense e acabou sendo o campeão estadual. Em 69, também numa final aqui no Maracanã, o Fluminense ganhou por 3-2, 173 mil torcedores, um pouquinho abaixo do que esse jogo aí em 63. E o maior público em campeonatos brasileiros, Flamengo e Santos, decisão de 1983, aqui mais de 183 mil pagantes no Maracanã. O Flamengo foi campeão brasileiro naquele ano. Venceu o Santos por 3-0 naquele jogo. O torcedor do Flamengo está gritando olé aqui no Maracanã, hein? O Renato tira o Bala, não estava bem no jogo, e agora ficou a Denilson sozinho lá na frente. E o Flamengo está com a bola esperando o time do Fluminense. Não vai chegar, fica tocando bola ali até cansar. Lembrando que o Marcão foi expulso no primeiro tempo. O Fluminense vem com o Lopes tocando para o Carlos Alberto. Fernando muito tranquilo, fez o desarme. Já já nós vamos mostrar os 2 gols do Cruzeiro, hein? O primeiro do David, já já. Fernando Baiano. Andrezinho. Foi feita a falta pelo Jean Carlos aí no Andrezinho e dá tempo da gente abrir a janela do Sport TV do PMN e mostrar o gol do David no Mineirão com a narração do Rogério Correia. O Alex. Demora para fazer a cobrança. Expectativa no Mineirão. Correu, a bola chega até o David, tá valendo, bateu! Legal aí a narração do Rogério, fez a linha burra, o time da Ponte Preta e se deu mal. Gol do David, já já a gente mostra o segundo gol do Cruzeiro, tá 2-0 lá para o time cruzeirense, o gol do Aristizábal. Luciano Baiano vai fazendo uma grande estreia no time do Flamengo. É escanteio para a equipe da Gávea. Esse é o Fla-Flu de número 345 da história. Fábio Baiano abriu, tocou para o Felipe de longe. Ele tentou e a bola passou raspando a trave. Pegou bem demais na bola o Felipe, capitão do time do Flamengo. Veja de novo o lance. Bom chute do Felipe por outro ângulo para você. Todos os detalhes aqui na transmissão do Sport TV e do Premier Esportes. João, com relação ao Zé Carlos, zagueiro do Fluminense, que deixou o campo agora há pouco, ele sentiu um problema no músculo da coxa esquerda e já está aqui no banco de reservas fazendo um tratamento com gelo. Ok, Roberto Sander, o Augusto entrou no lugar dele. Zé Carlos está fora.
no time do Fluminense. O Zé Carlos, o Flamengo, também saiu sentindo um problema muscular. O Andrezinho tá no jogo. Jean Carlos. Ali pelo meio, Lopes. Pegou na bola. Lopes que tá estreando. Ih, que desagradável, hein? O Lopes tocou de presente no pé do Fábio Baiano. Pro Fernando Baiano. Aí no Fernando Baiano aqui pela esquerda. Soltando pro Jean Carlos. O time do Fluminense se recupera e sai pro jogo. 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Grande clássico do futebol brasileiro, por isso nada decidido. E o Fabinho pegou forte o Carlos Alberto, hein? Eu ouvi daqui, foi um estalo que deu, hein? Aquela raspada que dá aquele estalo, sabe? Um choque, João. Mandou seguir o jogo, o Edilson Soares da Silva. Vamos ver se quando a bola parar ele vai tomar alguma providência. Ele deu a lei da vantagem. Mas foi uma entrada dura ali por trás do Fabinho no Carlos Alberto, hein, Raul? Foi. Mas o juiz mandou seguir, né? Não quis nem ver, não quer nem saber que o jogo pare, que a bola role para ele não se enrolar. Poderia ter levado aí o cartão amarelo no mínimo. O Fabinho pegou o joelho do Carlos Alberto. O time do Flamengo se complicou aqui na saída, não deu para o André Gomes. Nós vamos mostrar já o segundo gol do Cruzeiro, lá Cruzeiro e Ponte Preta. Aristizábal fez o gol, vale a pena você esperar para ver, hein? Carlos Alberto tocou para o Lopes. E o André Bahia sai tocando ali com o Fabinho. Aliás, Cruzeiro e Ponte Preta aqui, Cruzeiro e Flamengo, que estão vencendo seus jogos, confirmando esses resultados, vão ficar também com 7 pontos, assim como o Internacional e Atlético Mineiro. E aí a diferença virá nos critérios de desempate. Primeiro, número de vitórias, depois saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio. São os critérios de desempate do Brasileirão 2003. Turno e retorno. Cada jogo é uma decisão. Quem somar o maior número de pontos será o campeão brasileiro. Uma nova etapa, uma nova fase do futebol do Brasil. Passada. Fica sem saber para quem tocar. Ademilson. Chega ali na marcação o time do Flamengo e tenta sair na velocidade. Andrezinho, tem o Fernando Baiano na frente. A bola veio para o Fernando Baiano. E acabou dominando mal o Fernando Baiano. O torcedor do Flamengo protesta no Maracanã. Jean Carlos. Vai levando pelo meio. O Fluminense vai com muita raça tentando alguma coisa no jogo. Ainda o Jadilson, chute perigoso, Júlio César. Mandando para escanteio e dá tempo da gente ver o segundo gol do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vê, porque o Carlos Alberto correu rapidinho para cobrar o escanteio. O Fluminense vai lutando contra o tempo. Carlos Alberto vai para a cobrança. Vem para a área também o Augusto. Olha aí o Carlos Alberto, mandou Júlio César. Saiu numa jogada, veio para o Augusto. Mandou pro meio da área, chega o Fernando e tira de cabeça. O jogo não para aqui no Maracanã, 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Ademilson pegou de primeiro, o Júlio César defendeu. Vamos ver o segundo gol do Cruzeiro no Mineirão, abrindo a janela do Sport TV do Premier, e a narração é do Rogério Correia. Vai mexer, portanto, o Abel Braga. Olha o cruzamento, a bola para a área, para o Luizão, ajeitou, vai marcar, bateu, faz. Muito bem, ali gol do colombiano Aristizábal, que veio do Vitória para o Cruzeiro nessa temporada. E com esse resultado, no número de gols marcados, o Cruzeiro supera o seu rival. O Atlético fica na primeira posição e o Flamengo em terceiro. Olha o Flamengo, Fernando Baiano de cabeça! Gol! Recebeu esse cruzamento milimétrico do Atirson na cabeça dele, e o Fernando Baiano só teve o trabalho de empurrar para a rede. Veja de novo, o Flamengo marca mais um no Maracanã e goleia o Fluminense. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Inacreditável, em 4 Fla-Flus esse ano e em 3 goleadas. Ao Quadros. Quem agradece são os torcedores, os amantes do futebol,
que gostam de ver belas jogadas, gostam de ver belos gols, como esse do Atílio. Isso para mim surpreendeu, não. O Lopes entrou no time do Fluminense e está passeando em campo, quer dizer, então o Fluminense está com 9. O Flamengo está deitando e rolando com as estrelas dele. Felipe faz o que quer e o Atirson também, mesmo com o joelho machucado. Fernando Baiano, que marcou o segundo gol dele na competição e o primeiro de cabeça. O Flamengo já tem 4 gols de cabeça no total neste campeonato, João Guilherme. Informações do Rui Guilherme. Flamengo vai ficando numa posição excepcional aí no Campeonato Brasileiro, nesse início de campeonato, pontos corridos. Com esse resultado vai para a terceira posição. Atirson. A torcida do Flamengo nesse momento ironizando aqui o torcedor do Fluminense, gritando vice do vice. Uma referência ao vice-campeonato do Fluminense no estadual, perdendo a decisão para o Vasco. É verdade, o Flamengo levou a goleada do Fluminense, o Fluminense foi para a final e perdeu para o Vasco o título. E aí o gol do Fernando Baiano, livre. E lá vem o Flamengo, Fábio Baiano, Fernando Baiano está no meio, Fábio Baiano rolou, voltou para ele, acabou perdendo na sequência, Augusto tira. O Flamengo tinha a chance de fazer mais um. Raul Quadros pode pintar uma goleada histórica aqui no Maracanã? Eu tô achando que vai pintar mais uma. Bom, goleada já tá, né? Depois de 3, a diferença de 3 já é goleada. Agora vai ser coisa feia. Vai ser coisa feia. O Fábio Baiano agora quis meter a bola debaixo da perna do zagueiro do Fluminense. Se passa era gol, o atacante do Flamengo ia se pegar sozinho. Falta ali no Carlos Alberto. E o Fluminense vai ficar numa situação difícil, hein? O Fluminense vai ficando na última posição do campeonato. O campeonato é muito longo. Ainda temos muitos jogos pela frente, mas o Fluminense vai ficando na última posição sem vencer ainda no Campeonato Brasileiro. São 46 jogos para cada clube. É muita coisa. Ainda tem tempo de sobra para recuperação. Aí o Lopes estreando hoje no time do Fluminense e o Fabinho foi e fez a falta nele. Aí esse resultado e a posição do Fluminense no campeonato pode acelerar aí as negociações do time, do clube, com o Romário. Ele já vem conversando todas as semanas com o vice de futebol, o Marcelo Penha, sobre a possibilidade de ele voltar. E hoje, segundo o próprio Romário, é de 90% a chance de ele voltar para o futebol brasileiro e aqui para o Fluminense. E o Sander? E o Bebeto Sander também? Perdão, 90%? Olha o Jean Carlos, vai para a cobrança. Mandou no meio da área, cena de cabeça, que perigo! A bola passou muito perto. O Raul perguntou sobre o Bebeto, que também estaria nas cogitações do Fluminense, Roberto Sander, de 39 anos. Com relação ao Bebeto, houve um contato do Bebeto com o Ricardo Rocha, que é auxiliar do Renato Gaúcho, e eu conversei sobre esse assunto com o vice de futebol também, o Marcelo Penha. Ele disse que não é cedo para decidir qualquer coisa, o Bebeto teve que passar pelo crivo aí do próprio Renato, do pessoal da preparação física, dos médicos do Fluminense, para que essa vinda do Bebeto se concretizasse. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Duosoft, o tecido inteligente da pênalti. Depois do jogo, você vai ter o troca de passes, mais completo balanço da rodada do Brasileirão. E às 10h30, o Sport TV News. As principais informações do dia no esporte. Ô Sander, o dirigente do Fluminense diz que é cedo para tratar do assunto. Eu acho tarde para o Bebeto jogar no Fluminense. Enfim. Opinião aí do Raul Quadros. João. Pois não, Rui. Renda R$ 268.210. 31.735 pagantes. Ok, os jogos de sábado do Campeonato Brasileiro que você acompanhou no Sport TV e no Premier Esportes. Grande goleada do Corinthians sobre o Paysandu no Pacaembu. Corinthians 6, Paysandu 1, Santos 2, Figueirense 0. Tivemos a vitória importante do Atlético Mineiro diante do Atlético Paranaense. 2-1 lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Volta para o Fluminense, Zada. Hoje nós já tivemos Juventude 2, Curitiba 1, Criciúma 1, São Paulo 1, Goiás 1, Grêmio 1, Fortaleza 1, São Caetano 1. Tanto 1-1 aí no Campeonato Brasileiro. Muitos empates, muito equilíbrio nesse início. Vitória 2, Vasco 1. Jadilson, pela esquerda, cruzou para o Ademilson, André Bahia em cima dele tirando. Felipe sai para o jogo. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Quando o Nelsinho chegou no Flamengo, o Flamengo não vencia há 6 partidas. Agora vai para o 4º jogo sem derrota, hein? Pelo menos por enquanto. Carlos Alberto.
Na linha de fundo, conseguiu cruzar, a bola veio nas mãos do Júlio César, que fez a defesa. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Ao quadro e o jogo em 4-1 para o Flamengo. O Fluminense agora se aproxima mais da intermediária do Flamengo. Mas é um aqui, sabe aquele negócio? Vai correr, aguenta mais um bocadinho só, peraí, dá mais linha na pipa e tal. Tá difícil, tá difícil. O Flamengo tá muito bem armado em campo. Você disse que o Flamengo não ganhava, tá ganhando há 4 jogos com o Nelsinho, é isso, não é? Exatamente. Pois então, tá aí, o time armadíssimo, muito bem armado o time pelo Nelsinho. Nelsinho no comando do Flamengo perdeu só um jogo. Pela Copa do Brasil, em Fortaleza, perdeu para o Ceará, gol do Garrinchinha. Logo que ele chegou, né? Exatamente. Empatou com o Curitiba, 1-1 na sua estreia, perdeu esse jogo para o Ceará. Depois acabou conseguindo resultados importantes. O Nelsinho, que é um técnico detalhista, já eu falo. Atisson para o Fernando Baiano, na linha de fundo, para trás, dominou o Andrezinho, foi desarmado no momento exato pelo Marcel. O Nelsinho, que é um técnico detalhista, João Guilherme, ele dá o treino, conversa com o jogador, explica, faz sempre isso nos treinamentos que ele adota nos clubes em que está. E no Flamengo não é diferente. Ele vai e diz assim, olha, não é assim que eu quero, melhora o posicionamento, melhora o passe, a conclusão. Nelsinho é muito detalhista nesse sentido. E tem trabalhado bastante com esse grupo do Flamengo, treinado pelo menos 3 vezes por semana em tempo integral. Pela manhã e pela tarde. Nelsinho, que foi campeão brasileiro já no Corinthians em 90, já dirigiu o Cruzeiro, já dirigiu o Inter de Porto Alegre, já dirigiu o São Paulo, já dirigiu o Palmeiras, a Ponte Preta, já trabalhou no exterior, já trabalhou na Arábia. É um técnico realmente experiente, pela primeira vez dirigindo um clube do Rio de Janeiro. Estava no Goiás, onde foi campeão goiano esse ano, Nelsinho. César recomeça pelo time do Fluminense. Nesta segunda, 9 da noite, estreia no Sport TV. Bem, amigos! Uma conversa, um bate-papo entre amigos, comandado pelo Galvão Bueno. E a presença no programa de estreia ao vivo do Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira. Tentou arriscar ali o Carlos Alberto. Acabou pegando muito mal. Muita gente está dizendo que o Carlos Alberto caiu no seu futebol, Raul Quadros, porque ele está sendo cobrado por uma responsabilidade muito grande, que é apenas 18 anos, por ser o melhor jogador do time do Fluminense. O que você acha? O garoto começa e tem que mostrar. O Robinho também tem 18 anos. O Carlos Alberto é craque, é bola. Enfim, ele tem que ir para o campo e chamar a responsabilidade para ele. Acabou-se agora. Ele está jogando sozinho. Ele está jogando sozinho nesse time do Fluminense. Não vejo ninguém aí jogando absolutamente nada, especialmente a partir da entrada do Lopes, ou, se preferirem, a partir da saída do Fábio Bala, que também estava isolado lá na frente. O time do Flamengo manda no jogo, essa é a verdade. Manda desde que a bola começou a rolar no primeiro tempo. E não tem outra. É melhor o Fluminense se trancar para não tomar demais. 4 está de bom tamanho. Luciano Baiano, chegada forte do Augusto. Augusto, que entrou no segundo tempo no time do Fluminense, chegou e cometeu a falta. Esse zagueiro de 33 anos, que já jogou no Criciúma, no Bragantino, no Madureira, no São Cristóvão. E chegou no ano passado para a equipe do Fluminense. Até hoje o Flamengo tem 121 vitórias contra 111 do Fluminense. O Flamengo tem 10 vitórias a mais. Hoje vai conseguindo a sua vitória de número 122. Nesse Fla-Flu, que é o de número 345. Jadilson vai sair para o jogo. Ali o Lopes. Fernando Diniz não sendo utilizado pelo Nelsinho. Nelsinho pediu a contratação do Fernando. Eles foram campeões paulistas, trabalhando juntos no Corinthians. Ademilson recebeu e o assistente, o Aristeu Leonardo Tavares, marcou, levantou a bandeira e o árbitro marcou o impedimento. Vamos ver se estava. Na hora do passe, o que você achou, hein, assinante? Estava impedido? Ali o Ademilson, na hora do passe é que se marca o impedimento. Na hora que o jogador toca na bola para fazer o passe. Por falar em impedimento, por falar em lances polêmicos, daqui a pouco no troca de passes depois do jogo,
Cláudio Vinícius Cerdeira ao lado do Luiz Carlos Júnior e de toda a equipe do Sport TV e do Premier. Assim que terminar os jogos, o mais completo balanço da rodada, troca de passes. Atirson está ali pertinho do Nelsinho, conversando com ele. O Edilson Soares da Silva vai mostrar cartão para o Atirson. Rui Guilherme. Cartão amarelo para ele. Meia dúzia do Flamengo, lateral esquerdo, Atirson. Será que foi porque ele estava conversando com o Eu não entendi porque o Atirson levou o cartão amarelo. Mas ele levou o cartão. O Edilson chegou, ele estava conversando com o Nelsinho. Levou o cartão amarelo. Estamos chegando a 30 minutos do segundo tempo no Maracanã. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Campeonato Brasileiro do ano passado deu 5-2 para o Flamengo. Naquele jogo o Renato Gaúcho estreava e o Romário estava no ataque do Fluminense. Vai entrar Cássio, hein? Eu acho que o Atirson estava falando com o Nelsinho exatamente o seguinte: eu vou sair, bota outro no meu lugar que eu estou sentindo o joelho. Por isso o juiz deu o amarelo para ele. Não, o Raul, eu apoiei aqui com o quarto árbitro, que é o Djalma Beltrame, disse o seguinte: ele estava com a garrafa d'água quando o lance estava em andamento a bola. E estava com a garrafa d'água dentro do campo de jogo. A bola deveria estar parada. Foi o que me disse o Djalma Beltrame. Perfeito. Quando ele estava conversando com o Nelsinho, ele aproveitou para beber água. É isso mesmo. Valeu, Rui. E a explicação do árbitro, ele tem que ter autorização do árbitro para beber a água dentro de campo. E vai sair o Atirson em meia dúzia no Flamengo para a entrada do Cássio, que tem a número 13. Cássio, que depois que perdeu um pênalti na final da Mercosul, quando o Flamengo foi derrotado pelo São Lourenço, esteve no Internacional de Porto Alegre, esteve para ir para o Atlas do México e voltou. Atirson recebeu, cruzou, vinha o Fernando Baiano, aparece ali a defesa com o César. Posse de bola para o Flamengo, 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense no Maracanã. Atirson, que está com uma inflamação no joelho, não está na sua melhor condição e vai saindo. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Quer economia? Chame o Super 15. Andrezinho. Na linha de fundo vem o Andrezinho. Pegaram com muita vontade ali os jogadores na sequência, o Andrezinho. Quem está com muita vontade para entrar é o Fernando Diniz, número 16. É o Lopes, né, que foi trocado por ele, está em campo, já estreou no Fluminense. Fernando Diniz está querendo estrear contra o seu ex-time. Porque teve aquele desentendimento com o Renato, né? Ele pediu uma chance ao Renato, não vinha sendo aproveitado, quer mostrar serviço. Fábio Baiano, boa chegada, Luciano Baiano, o cruzamento, César, evitou que essa bola chegasse no Andrezinho, que estava pronto para cabecear e livre, hein? Fernando Diniz com muita vontade de entrar e o Lopes entrou sem vontade nenhuma de jogar. Outro resultado importante hoje no Campeonato Brasileiro, o Guarani venceu o Paraná, que estava na liderança até o início da terceira rodada por 2-0 em Campinas. Fábio Baiano está pedindo para sair, ó. Vai colocando a mão ali na coxa, o Fábio Baiano está pedindo para sair. Ele que fez o terceiro gol do Flamengo numa jogada sensacional no lençol, que ele puxou a bola com o calcanhar, iniciando a jogada. E nós falamos tanto do Fernando Diniz, ele vem aí, olha a cabeçada do Fernando, para fora. João passa raspando essa bola na cabeçada do Fernando. Pois não, Rui? Exame antidoping no Flamengo, Fabinho e Júlio César. No Fluminense, Kleber e César. Fernando Diniz vai entrar com a camisa rubro-negra. Fernando, quem vai sair? Mas ele é a opção do Fábio. Vai sair quem? Fábio Baiano. Vai sair o Fábio Baiano, Fernando Diniz. Estava doido para entrar com a camisa rubro-negra. É verdade, outro jogador que está no banco do Fluminense, o Sorato, também não vai tendo oportunidades, né? E pode estrear hoje. E o Fábio Baiano vai sair mesmo. Luciano Baiano cruzou, mas a bola já tinha saído e ele é aplaudido pela torcida. O Flamengo, Fábio Baiano vai saindo. E vem aí o Fernando Diniz, estreando com a camisa do Flamengo. Ele que já jogou no Corinthians, no Guarani, foi revelado pelo Juventus, jogou no Palmeiras, estava no Fluminense e agora estreando no Flamengo. Tomara que ele entre em campo e leve o futebol para dentro de campo. Se deixou lá no vestiário como o Lopes, vai ficar difícil. Mas o time do Flamengo está mais organizado, vamos ver. André Bahia e Carlos Alberto juntos, né? Só que agora em lados diferentes, mas eles estiveram juntos na seleção brasileira sub-20 e já jogaram muito contra nas categorias de base. Em grandes fla-flus. Falta ali em cima do Carlos Alberto, feita pelo Fernando.
Lá no Mineirão, o Cruzeiro vai vencendo a Ponte Preta por 2-0. O Cruzeiro, com esse resultado, vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O campeão mineiro fica, ele vai passando no número de gols marcados o seu rival, o Atlético Mineiro. E o Flamengo vai passando o Internacional, vai ficando em terceiro lugar, hein? Todos esses detalhes você vai ter no troca de passes já depois do jogo. Marcel, Jadilson, esticando essa bola para o Ademilson. Fernando chegou na cobertura. Augusto, trabalhando Lopes. Lopes e Fernando Diniz, o troca-troca feito, os dois estão em campo, jogando contra os seus ex-times. Jadilson mandou essa bola na área. Cássio disputava com o Carlos Alberto. Chegou o Cássio primeiro que o Jean Carlos. O jogo, Guilherme, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, no Célio de Barros, estádio de atletismo, que fica bem ao lado aqui do Maracanã, no Complexo Maracanã, teremos testes físicos dos árbitros, não só do Rio, mas para os outros também que não fizeram no início do campeonato. Chegando o Fluminense, Jadilson, que bola perigosíssima! Um chute do Jadilson muito perigoso, veja só. Bola desviou ali no Fernando. É escanteio para o Fluminense. Carlos Alberto vai para a cobrança. 4-1 para o Flamengo. Confirmando que lá em Belo Horizonte, os dois jogos que estão fechando essa rodada, além do Fla-Flu que está 4-1 aqui, o Cruzeiro vai vencendo a Ponte Preta por 2-0 no Mineirão. Carlos Alberto na primeira trave. André Bahia chega para tirar. De canela, hein? Atrasou para o Kleber. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Premier Esportes, mais jogos do Brasileirão 2003, inclusive na cidade onde são realizados. Nesta segunda, amanhã, 9 da noite, estreia Bem Amigos com Galvão Bueno no Sport TV. Um grande bate-papo entre amigos. Uma conversa muito legal, comandada pelo Galvão. E que terá a presença do Carlos Alberto Parreira ao vivo amanhã, hein? Ademilson é chamado de flecha. O Fábio Bala, companheiro dele de ataque, saiu do jogo. Fábio Bala, porque é muito rápido. O Ademilson é rápido também, ele tem o apelido de flecha. Ganhou o escanteio lá pela esquerda. Ademilson, que veio do Alegrense, começou sua carreira no Alegrense lá do Espírito Santo. Escanteio cobrado. André Gomes, de cabeça, Júlio César saiu tranquilo para pegar. E já sai jogando com o Felipe, o espaço é grande, hein? E o Felipe com o espaço pode armar uma boa jogada. Ele fez a finta no Marcial. E levou a falta. Adiantou um pouquinho demais a bola o Felipe e o Marcial chegou no carrinho para parar a jogada. Olha, se o Flamengo fizer mais um gol nos critérios de desempate, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Informação importante para você, assinante que está acompanhando a transmissão do Sport TV em Belo Horizonte e do Premier 3 em todo o Brasil. Você, torcedor do Cruzeiro que está vendo o jogo, o negócio é torcer para o Flamengo não fazer mais um. Torcedor do Flamengo torcendo para o time fazer mais um para virar o líder do campeonato. Fernando Diniz. Felipe. Torcedor do Fluminense, você, hein? Torcedor do Tricolor. O Fluminense vinha levando vantagem sobre o Flamengo esse ano. Está triste, está decepcionado. 4-1 para o Flamengo. Foi marcado o impedimento do Luciano Baiano. Na hora do passe, olha só. Estava realmente um pouquinho adiantado o Luciano Baiano. A partir dessa segunda, eu, se fosse você, assinante do Sport TV da Premier, colocaria o despertador para tocar bem cedinho, 5 da manhã, porque a partir de amanhã, 5 da manhã, o Sport TV vai mostrar o Master Series de Monte Carlo ao vivo, com o Guga participando e com todo o charme do Principado de Mônaco. O Master Series de Monte Carlo ao vivo, 5 da manhã, Eusébio Rezende, Lucas Pereira, Dácio Campos, Narque Rodrigues, a melhor transmissão de tênis da televisão brasileira no Sport TV. Fernando. Luciano Baiano. Acabou sendo derrubado o Fernando Diniz. Já fez o passe. E um bom passe para o Luciano Baiano. Conseguiu cruzar. A bola vinha para o Andrezinho. César fez o domínio numa bola importante. Tirou o sufoco ali para o time do Fluminense.
Rui Guilherme e Roberto Sander já informaram e a gente confirma. O Flamengo volta a jogar quarta-feira, 9h40, em São Caetano, contra o São Caetano, com transmissão do Premier Esportes. E na quinta-feira, véspera de feriado, no Maracanã, Fluminense Internacional. Inter que tem 7 pontos. Um dos melhores times do campeonato até o momento. O Sport TV vai transmitir para todo o Brasil, menos para o estado do Rio e do Rio Grande do Sul. E depois no sábado, né? Depois do jogo com o São Caetano na quarta-feira, o Flamengo vai jogar aqui no Maracanã, no sábado, contra a equipe do Santos. Que jogo, hein? Esse time do Flamengo contra o Santos, atual campeão brasileiro, de Diego e Robinho no Maracanã. Que jogão. Olha, o Premier Esporte vai transmitir no outro sábado, com exclusividade, o encontro do Santos de Diego e Robinho contra o Flamengo. Sábado que vem, com exclusividade, 6 da tarde, só no Premier. Torcer pro Atirson estar em campo, saiu com a dorzinha. Torcer pro Zé Carlos. Zé Carlos não pode, né? Zé Carlos tá fora. Pois aliás, ele cumpre contra o São Caetano, o Raul. Então Zé Carlos esteja bem, que aí vamos ter um jogão aqui, não temos a menor dúvida disso. Robinho, com 18 anos, vai só puxar para ele a responsabilidade de levar o Santos a uma grande exibição aqui no Maracanã. E é um jogo, caso o Flamengo consiga um bom resultado contra o São Caetano, que vem bem de novo no Campeonato Brasileiro, empatou hoje lá em Fortaleza, no PV, que é uma panela de pressão contra o Fortaleza. O jogo foi 1-1. Se o Flamengo conseguir um bom resultado lá, é um jogo para um grande público. Independentemente do resultado meio de semana, é um jogo para um grande público no estádio do Maracanã no próximo sábado, 6 da tarde, com transmissão do Premier Flamengo e Santos, hein? Para decidir também de quem é essa casa aqui, né? O Santos diz que a casa dele, diz sempre até hoje, é o Maracanã, e o Flamengo também. Detalhes do Raul Quadros. Cássio recebendo aqui pela esquerda. Passamos de 40 minutos do segundo tempo. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Grande Fla-Flu pela terceira rodada do Brasileirão. Cássio, Fabinho. Os dois jogadores que vieram da Ponte Preta vão se integrando ao time do Flamengo. O Fabinho e o Luciano Baiano. Fernando Baiano. Luciano Baiano. Fernando Baiano chegou no Andrezinho, girou, Kleber! Pega e não dá rebote num giro rápido do Andrezinho. Boa participação do goleiro do Fluminense. Vale a pena ver de novo. Andrezinho dominou e já girou para bater pro gol. O Fluminense vai continuar sem vencer aí no Campeonato Brasileiro, hein? 2-0 para o Criciúma, 1-1 com Fortaleza e agora 4-1 para o Flamengo na terceira rodada. O Fluminense vai buscar na quarta rodada contra o Inter na quinta-feira sua primeira vitória. David faz mais um, hein? Cruzeiro 3, Ponte Preta 0. O Cruzeiro vai se confirmando na liderança do Campeonato Brasileiro. E o David vai assumindo a artilharia do Brasileirão. Vai chegando a 5 gols o David. Lopes vem para o Fluminense. Boa jogada para o Ademilson. Limpou, chutou no canto para fora. Mas o Lopes agora fez tudo direitinho. Tocou para o Ademilson, que coloca as mãos na cabeça e se desespera. Cortou para o meio e acabou chutando para fora. Jogador do Flamengo caído aqui no Maracanã. Flamengo 4, Fluminense 1. João, impressionantes aí os últimos resultados do Flamengo e Fluminense. Os últimos 5 jogos desde o Brasileiro do ano passado, o Flamengo aplicou aquela goleada de 5-2 na estreia do Renato Gaúcho. Depois das 2 goleadas do Fluminense no estadual, 3-0 e 4-0, também empate de 1-1. E agora o Flamengo, outra goleada, 4-1 sobre o Fluminense. Por enquanto, quer dizer, em goleadas, esses 5 jogos para cá, até 2-2. É verdade. Nos últimos jogos, placares elásticos aí entre Flamengo e Fluminense. Está aí o Renato. A partir de agora estamos falando para todo o Brasil. Terminou o jogo lá no estádio do Mineirão, que o Rogério Correia transmitiu ao lado do Dario. 3-0 para o Cruzeiro diante da Ponte Preta. 2 do David e 1 do Aristizábal. O Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aqui vai goleando o Fluminense 4-1 e vai para a terceira posição. Também fica muito bem o Fluminense, que fica na última posição. 3 de acréscimo. Vamos até 48 minutos de informação do Rui Guilherme. Já já todos os detalhes da rodada do Brasileirão no Troca de Passes, que vem aí já já com o Luiz Carlos Júnior.
Momentos finais do jogo aqui no Maracanã, nós vamos a 48 minutos. O time do Flamengo vai tocando a bola, a torcida vai gritando olé. Para os flamenguistas era o Fla-Flu da vingança, porque até esse jogo estava 8-1 no placar geral nos 3 Fla-Flus anteriores para o Fluminense nesse ano. Fabinho sai para o jogo. Luciano Baiano. João, certamente teremos uma semana de muita turbulência das Laranjeiras. Já existe até um questionamento em relação ao trabalho do Renato Gaúcho, em relação ao próprio elenco do Fluminense, considerado pelo torcedor fraco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores até já fizeram um protesto aqui no Maracanã. Vamos no lance. Fernando Diniz estreando no Flamengo, fez uma boa jogada na entrada da área, só que chutou muito mal. Fez quase tudo certo, mas na hora de definir o Fernando Diniz não foi bem, mas ele está animado, está querendo mostrar serviço, está querendo provar para o Renato que poderia ter continuado e ter sido aproveitado no elenco do Fluminense. Só concluindo, João, como eu dizia, alguns torcedores do Fluminense já chegaram até aqui nesse espaço que divide as cadeiras da arquibancada, protestando contra a diretoria do Fluminense, exigindo aí um time mais forte, já que o Fluminense, como você já até informou, ficaria na lanterna do campeonato e logo vem aquele fantasma dos tempos de rebaixamento. É verdade. O Fluminense já chegou até a 3ª divisão, mas o campeonato esse ano é diferente. 45 rodadas, turno e retorno, pontos corridos, muitos jogos pela frente. O Fluminense ainda pode se recuperar. Fernando Baiano. O problema é que naquela época o Fluminense acabou caindo para a 2ª divisão 2 vezes seguidas, se falava isso também. Não, falta muito tempo ainda, tem muitas rodadas, a competição é diferente, mas mesmo assim o Fluminense tem essa lembrança aí que o torcedor, enfim, fica um pouco desconfiado. É verdade, é uma marca, né, na história do Fluminense, esses rebaixamentos para a 2ª, para a 3ª divisão. André Gomes, Fernando Baiano. Fernando Baiano fez de novo gol no time do Flamengo. Olha o Fabinho, que bonito corte, que boa jogada para o Andrezinho, dentro da área. Jadilson chega, estica, puxa, tira dali. André Gomes, fazia o passe para o Luciano Baiano. Aí o Jadilson, Andrezinho na dividida, mandou seguir o árbitro. Vamos até 48 minutos, temos aí um pouco menos de 2 minutos de jogo no Maracanã. Encerrado o jogo lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro 3, Ponte Preta 0. Já já nós vamos voltar com o Rogério Correia, que transmitiu esse jogo para todo o Brasil e para Belo Horizonte no Premier. Que lançamento do Felipe, hein? Que bola precisa para o Luciano Baiano. Cruzou o Andrezinho pelo meio. Kleber de soco, voltou. Fernando Diniz na área, caiu e fez a falta o Fernando. Ele chegou com muita vontade e empurrou o jogador do Fluminense. Raul Quadros, 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Tivemos um grande jogo nessa 3ª rodada do Brasileirão aqui no Maracanã, né, Raul? Nós falamos no início da transmissão, esse Fla-Flu é um charme, né? É um jogaço de bola, sempre tem grandes emoções. Tivemos hoje aqui e eu vou logo, antes que você me pergunte, o destaque do jogo, para mim foi o Felipe. Procurou uma zona morta, o Felipe e o Nelsinho Batista. Uma zona morta do campo, jogou, fez o que quis dali. Ele e o Atirson pelo lado esquerdo. Pena que o Atirson tenha saído com dores no joelho. Belo jogo, resultado justíssimo, justíssimo. E o Flamengo descia, o Fernando Diniz tentava tocar de primeira para o Andrezinho, o Nelsinho aplaudiu. O Fernando Diniz está entrando hoje no time do Flamengo, estreando. Tentou fazer um passe ali de primeira para o Andrezinho. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Está chegando ao final aí a 3ª rodada do Brasileirão, mas até dezembro, até o dia 14 de dezembro, muitos jogos, muitas emoções para você, assinante do Sport TV e do Premier. Já olhou para o relógio ali o Edilson Soares da Silva, hein? Vai terminar o jogo no Maracanã. Ademilson, Lopes, Carlos Alberto. Fernando Diniz veio, cometeu a falta. Lopes. Já já vai começar o troca de passes depois da transmissão dos jogos Cruzeiro e Ponte Preta e Flamengo e Fluminense. Jean Carlos. Carlos Alberto protege a bola, marcado pelo Cássio. O time do Fluminense vai tocando. Ademilson. Carlos Alberto. O Fluminense gasta o tempo, vai perdendo por 4-1, não consegue entrar na defesa do Flamengo. Vai apitar o Edilson, ergue o braço, apita final de jogo no Maracanã. 4 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Rui Guilherme, Roberto Sander. Felipe, a goleada que o Flamengo consegue dar no Fluminense
E você que foi um dos destaques da partida, jogando um pouquinho atrás, conseguindo ali sair da marcação. O que o Fluminense ia fazer em você, Felipe? A gente já tinha conversado durante a semana que de repente se houvesse uma marcação era melhor recuar um pouquinho para poder abrir um espaço da equipe Fluminense, mas eu acho que a equipe hoje jogou um excelente futebol, correu bastante, um ajudou o outro. Isso foi fundamental para esse resultado.